Sabe, quando a gente fala de águas misteriosas, de desaparecimentos que ninguém consegue explicar, a primeira coisa que vem na cabeça é o Triângulo das Bermudas, certo? Mas e se eu te disser que existe um outro, bem no coração da América do Norte? Pois é. Hoje a gente vai explorar o Triângulo do Lago Michigan, uma área nos Grandes Lagos com uma história, olha, tão sinistra e cheia de mistérios quanto a do seu primo mais famoso. A pergunta que não quer calar é essa. Será mesmo que existe um Triângulo das Bermudas ali nos Grandes Lagos? A ideia de que um pedaço do Lago Michigan é responsável por sumiços de navios, aviões e até pessoas parece coisa de filme, né? Mas vamos com calma. Vamos investigar os fatos e as lendas que alimentam esse mistério todo. Ok, para a gente entender o mistério, primeiro a gente precisa saber do que estamos falando. Onde é que fica exatamente essa zona enigmática? E o que faz dela tão infame? Vamos definir os limites do que o pessoal chama de o outro Triângulo da América. Então tá aqui o mapa do mistério. O tal triângulo conecta Ludington, em Michigan, a Manitowoc, em Wisconsin, e desce até Benton Harbor. E olha, essa não é só uma rota movimentada de navios, não. Essa área tem um histórico bem perturbador de naufrágios, acidente de avião, e como se não bastasse, ainda é um lugar com vários relatos de OVNIs e outros fenômenos que, sinceramente, são difíceis de explicar e ajudaram a construir essa lenda toda. Agora, vamos mergulhar fundo nos arquivos dos desaparecidos, porque uma lenda dessas não nasce do nada, né? Ela é construída com base em incidentes reais, em tragédias que, quando a gente junta tudo, pintam um quadro bem perturbador. Essa linha do tempo aqui mostra como esse mistério é antigo. Começa lá em 1679 com o Le Griffon, o primeiro navio grande a sumir nos Grandes Lagos. Aí, mais de 200 anos depois, em 1891, a escuna Thomas Hume desaparece com toda a tripulação no meio de uma nevasca. Em 1937, tem o caso bizarro do capitão George Donner, que sumiu de dentro da própria cabine, que estava trancada por dentro. Em 1950, vem o caso mais famoso de todos, a queda do voo 2501. E essa anomalia continua até recentemente, com o jato militar que simplesmente sumiu do radar em 1998. Cada um desses incidentes é uma peça nesse quebra-cabeça. Vamos começar por 1679, com o mistério que deu o pontapé inicial em tudo isso. O Le Griffon era um navio francês enorme, imponente, carregado de peles valiosas. Ele saiu de Green Bay e, puf, desapareceu. O que aconteceu? Foi engolido por uma tempestade do nada? Foi atacado? A tripulação se rebelou e sabotou o navio? Teorias existem aos montes, mas o fato é um só. Em mais de 300 anos, nenhum destroço confirmado foi encontrado. O navio simplesmente evaporou. Agora a gente dá um salto no tempo para 1950 e chega na maior tragédia do Triângulo, o voo 2501 da Northwest Orient Airlines. Ele estava a caminho de Minneapolis quando entrou numa tempestade muito forte. O piloto pediu permissão para descer para uma altitude mais segura, mas o controle de tráfego aéreo negou. Pouco tempo depois, a comunicação foi perdida. A única pista, pessoas em terra que disseram ter visto um clarão de luz misterioso sobre o lago, bem naquela noite. 58. Esse é o número de pessoas a bordo daquele avião. 58 vidas perdidas, e apesar de uma busca gigantesca, só encontraram fragmentos do avião e alguns restos humanos. A fuselagem principal, os motores, a caixa preta, tudo que poderia dar alguma resposta, nunca foi achado. Para 58 famílias, essa história nunca teve um fim. Bom, diante de tantas tragédias, o que a ciência tem a dizer sobre isso? Deixando o lado sobrenatural de lado por um instante, existem explicações lógicas para o que acontece no Triângulo do Lago Michigan? Vamos investigar o que a ciência diz sobre esse mistério. O ponto principal é o seguinte: o Lago Michigan se comporta menos como um lago e mais como um mar interior. Ele é enorme e sua posição norte-sul cria tipo um túnel de vento. Isso gera ondas que podem ser tão grandes quanto as do oceano e correntes subaquáticas que são totalmente imprevisíveis e muito fortes. É um ambiente que, por natureza, já é super traiçoeiro, capaz de virar um navio em minutos. E não são só as águas perigosas, não. Tem outro fator invisível em jogo, a declinação magnética. Nessa região, a diferença entre o norte verdadeiro, o geográfico, e o norte que a bússola aponta é bem grande. Para um navegador com equipamentos mais antigos, ou talvez menos experiente, esse pequeno desvio, ao longo de quilômetros e quilômetros, pode levar um navio ou um avião para bem longe da rota segura, direto para o perigo. Mas será que ondas perigosas e erros de bússola explicam tudo? Para muita gente, a resposta é um sonoro não.
Então, agora vamos mergulhar nas lendas das profundezas e explorar as teorias que vão muito além da ciência tradicional, entrando de vez no reino do paranormal. Aqui o debate fica bem claro. De um lado, a gente tem a explicação lógica, ondas perigosas, anomalias magnéticas e, claro, o fato de ser uma área com muito tráfego de navios e aviões. Do outro lado vem o inexplicável, a ideia de um vórtice de energia, atividade alienígena e o cruzamento de linhas-lei, que seriam umas linhas de energia mística que cruzam o planeta. É a ciência contra o sobrenatural. Mergulhando de cabeça no paranormal, as teorias ficam cada vez mais doidas. Alguns dizem que o triângulo é um vórtice de energia negativa. Essa ideia ficou ainda mais forte em 2007, quando descobriram uma estrutura de pedras bem misteriosa no fundo do lago, que alguns até chamam de Stonehenge submerso. E claro, não podiam faltar os OVNIs, como aquelas luzes vermelhas que 2 policiais disseram ter visto paradas sobre o lago exatamente na mesma noite em que o voo 2501 desapareceu. Coincidência? E aí, depois de olhar os fatos, as teorias da ciência, as lendas sobrenaturais, qual é o veredito? Será que o mistério do Triângulo do Lago Michigan tem solução? Ou a gente está destinado a ficar só com as perguntas mesmo? Bom, essa é a visão dos céticos, defendida por muitos historiadores e pesquisadores. Para eles, essa história de triângulo é um mito. Eles dizem que, estatisticamente, a área não tem mais acidentes do que outras partes dos Grandes Lagos. A grande quantidade de naufrágios seria só o resultado de séculos de tráfego intenso em águas que já são perigosas, e não por causa de alguma força misteriosa. E essa é a questão que fica no ar, né? Será que são só coincidências trágicas? Eventos que não têm nada a ver um com o outro, mas que a imaginação das pessoas juntou para criar uma lenda? Ou será que as explicações da ciência, mesmo sendo lógicas, não conseguem explicar tudo o que acontece naquelas águas? No final das contas, a decisão é de cada um. O Triângulo do Lago Michigan é simplesmente uma região de águas perigosas, onde a natureza mostra sua força, sem dó nem piedade, ou é um portal paranormal, um lugar onde as leis da física que a gente conhece simplesmente não se aplicam. A única certeza é que lá no fundo do lago, os segredos continuam bem guardados.